Nesta aula sobre noções de ética e bioética, começaremos pela definição de axiologia. Você sabe o que é? Axiologia, ou teoria dos valores, é uma disciplina filosófica que surgiu no século XIX. Foi nesta época que o conceito valor adquiriu um sentido específico na discussão sobre o que é bom, o que é estimado e também aquilo que deve ser realizado ou que serve para orientar a ação. Axiologia significa, ao pé da letra, preço, valor de alguma coisa. E logia é estudo. Então seria o estudo do preço, o estudo do que vale, o estudo do que tem valor, né? Poderia ser também o estudo do que é digno ou do que é justo. Nós fazemos sempre juízo de valor. Constantemente nós dizemos se algo é bom ou mal, belo ou feio, justo ou injusto, certo ou errado, né? Esse tipo de juízo são juízos de valor. Eles se diferenciam do juízo de fato. Juízo de fato é dizer, eu estou assistindo a aula de ciências sociais. Isso é juízo de fato, né? Você está assistindo a aula de ciências sociais, é um fato. O meu celular me permite conectar conexões com a internet. Isso é fato, né? Juízo de fato. Se você diz, o meu celular é bom, isso é juízo de valor. Se você diz, o meu celular é inútil para tal finalidade, isso é juízo de valor. Se você diz que o seu celular é preto, e ele é preto, né? Se ele for preto, isso é juízo de fato. Mas voltando aos valores, o que são valores, né? Na verdade, segundo Morrente, os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e outra coisa é ser. Quando dizemos de algo que vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não é indiferente. A não indiferença é a essência do valer. Nós não permanecemos indiferentes diante das coisas do mundo. Nós atribuímos a essas coisas valores. Mas essa valoração não é um ato exatamente individual, né? Ao contrário, a gente acredita, né, que seja um ato individual, que os meus gostos dependem dos meus gostos, né? Esse gosto é meu e outras pessoas podem achar belo o que eu acho feio, eu achar feio o que elas acham belo, porque o gosto é individual. Errado, né? O gosto, como todos os valores que nós atribuímos às coisas, não são exatamente individuais. Ao contrário, eles supõem intersubjetividade, comunicação que se estabelece não só com os nossos contemporâneos, mas também com os antepassados, de quem nós herdamos valores que chegam até nós através da tradição. O ato de valorar é uma tarefa humana e coletiva, que nunca termina. Tratando agora de moral e, ao mesmo tempo, discutindo também autonomia. Primeiro vamos na definição de moral. Conjunto de regras de conduta adotado pelos indivíduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Esses valores variam de sociedade para sociedade. A moral aqui no Brasil hoje é uma. Aqui nesse mesmo país, há 50 anos atrás, apresentava características diferentes. Ser moral significa aceitar ou recusar as regras do grupo livre e conscientemente. E qual a importância da educação? A importância é que o ser humano não nasce moral, ele torna-se moral. Aprende-se a ser moral no convívio social. Na infância, né, como que é construída essa vida moral? Começa pela infância, quando a criança desenvolve a inteligência e a afetividade, tornando-se capaz de perceber racionalmente o mundo por meio da abstração e da crítica, e pela solidariedade e reciprocidade ultrapassa o egocentrismo infantil. Na adolescência, ocorre a passagem da heteronomia para a autonomia. A grosso modo é o seguinte, heteronomia, eu cumpro as regras porque elas existem. Autonomia, eu cumpro as regras porque é importante que eu as cumpra. Eu reconheço a importância no cumprimento das regras. Isso é autonomia. Heteronomia é você cumprir simplesmente porque está sendo cobrado para tal. E agora tratando de liberdade, né? O que se entende por liberdade? Alguns pensadores defendem que o ser humano não é de fato livre. Outros reduzem a liberdade ao simples fazer o que se deseja. E para outros, a liberdade de cada um é limitada pela liberdade dos demais. Nós vamos destacar agora 3 posições sobre o problema no sentido filosófico, né, da liberdade.
A liberdade incondicional, também chamado de livre-arbítrio, acredita que o homem pode fazer qualquer coisa. O homem tem liberdade absoluta, ele faz o que ele quiser. O determinismo absoluto, por outro lado, acredita que o homem não tem liberdade. Todo ato é causado, o indivíduo sofre constrangimentos internos, externos, o que confere a seus atos apenas a ilusão de livre escolha. As suas escolhas são determinadas pelo seu corpo físico e biológico, por estar sujeito às leis do seu psiquismo e por viver numa determinada cultura. Ou seja, qualquer decisão que eu tome, por mais livre que pareça, foi influenciada por uma dessas coisas, logo a liberdade não existe, nessa concepção. Mas existe uma outra concepção, que é a liberdade situada. A liberdade situada diz que o ser humano sofre múltiplas determinações do seu contexto histórico-social, mas ele tem também a capacidade de fazer escolhas, de agir sobre a realidade, de transformar a realidade. A atuação humana, nessa perspectiva, é criadora, ela é livre. A questão da liberdade deve ainda considerar o indivíduo como um sujeito social. Por ser sujeito, o indivíduo age de maneira pessoal e autônoma. Mas por ser social, ele pertence ao grupo no qual se insere. E este pertencimento não é, de forma alguma, apenas físico. A contribuição de Aristóteles nesse campo é muito grande, porque para Aristóteles a educação moral é a que torna possível a formação de hábitos virtuosos. O filósofo macedônio, muita gente pensa que é grego, viveu na Grécia por muito tempo, foi aluno de Platão, mas nasceu mesmo na Macedônia, em Estagira. O filósofo macedônio, Aristóteles, ele entende a virtude como a permanente disposição para o querer bem. A vida moral é a repetição e a continuidade do agir moral. E agora vamos tratar de um tema muito contemporâneo, bioética. Bioética é uma palavra formada, uma palavra relativamente nova, e formada por duas raízes gregas. Bios, que quer dizer vida, mais ethos, relativo à ética. A bioética é a ética aplicada à vida e abrange temas que vão desde a simples relação interpessoal até fatores que interferem na sobrevivência do próprio planeta. Segundo Diniz e Guilherme, por ser a bioética um campo disciplinar compromissado com o conflito moral na área da saúde e da doença dos seres humanos e dos animais não humanos, seus temas dizem respeito a situações de vida que nunca deixaram de estar em pauta na história da humanidade. A bioética é nova, mas os seus temas sempre foram ou sempre estiveram em pauta na história humana. Com o fim do Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, surge no mundo a preocupação ética em relação às experiências realizadas com a vida humana. Uma postura minimamente humanista nos permite perceber que a ciência não é superior ao homem e não pode dispor da vida humana para fazer experiências. A humanidade precisa tornar-se consciente das consequências para a vida e os riscos advindos do progresso e do desenvolvimento científico. A bioética hoje questiona as experiências e questões biomédicas. Questões como aborto, clonagem humana, alimentos transgênicos e pesquisas com animais são temas da bioética no mundo contemporâneo. Até a próxima aula.